Determine uma equação do plano π que seja paralela ao plano z igual a 2x mais y e tangente ao gráfico de f de xy é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Olá pessoal, vamos a mais um vídeo de cálculo 2. Nesse exercício, ele pede para encontrar a equação do plano π, que é paralela ao plano beta, onde ele me deu a equação do plano beta, e também é tangente ao gráfico desta função. Então, vamos pensar, O que eu tenho de informação? Eu tenho que esse plano π que eu quero é paralelo ao plano beta. O que eu sei de dois planos paralelos? Que os vetores normais, um é múltiplo do outro, Então, eu sei que o normal do plano π é um alfa do normal do plano beta. Mas eu tenho o normal do beta. O normal do plano beta, quem que é o vetor normal do plano beta? É o vetor 2, 1, menos 1. Para eu encontrar a equação do plano π, pensando lá em geometria analítica, o que eu preciso? Eu preciso de ter um vetor normal ao plano e um ponto do plano. Então, vamos pensar um pouco nisso. Ou também, para encontrar a equação de um plano π que é tangente ao gráfico de f, o que a gente também sabe? Que a equação do plano π, tangente ao gráfico de f, num ponto de tangência, que eu vou chamar de p, x0, y0, z0, esse aqui seria o ponto de tangência, basta fazer o quê? Olhar para a equação z menos z0 igual o quê? A derivada de f em relação a x no ponto x0, y0 vezes x menos x0 mais a derivada de f em relação a y no ponto x0, y0. Então, vamos só recapitular. Eu tenho essas informações. Essa informação me dá o fato que o normal do plano π tem que ser um alfa do normal de beta. E eu também tenho que a equação do plano π que eu estou procurando, como ele é tangente a essa superfície num ponto que eu não sei qual é de tangência, mas que eu posso chamar de x0, y0, z0, eu sei que a equação do plano pode ser vista dessa forma. Então, meu objetivo é encontrar a equação do plano, ou seja, eu preciso encontrar o ponto x0, y0, z0, e eu preciso encontrar, aqui é vezes, desculpa, y menos y0. Então, eu preciso encontrar o quê? Esta derivada, essa e o ponto de tangência. Essas derivadas não é difícil de encontrar, por quê? Porque eu tenho a função. Se eu tenho a função, eu conheço as derivadas. Então, vamos lá. Quem que é a derivada de f em relação a x? A derivada de f em relação a x, se eu estou derivando f em relação a x, estou pensando que o y é uma constante. Então, a derivada disso vai dar 2x. Mas eu não quero num ponto qualquer, eu quero no ponto de tangência, que para mim é o ponto x0, y0, ou seja, isso aqui é 2x0. Da mesma forma, eu posso olhar para o quê? Para a derivada de f em relação a y. A derivada de f em relação a y, se eu estou derivando em relação a y, x para mim é constante, então essa derivada me dá o quê? 2y. Só que eu não quero num ponto qualquer, eu quero no ponto de tangência, que é x0, y0, então isso aqui me dá 2y0. Então, agora observa que se eu substituir no lugar da derivada de f em relação a x, 2x0, no lugar da derivada de f em relação a y, 2y0, o meu plano vai ficar dependendo de x0, y0 e z0. Então, eu preciso arrumar uma maneira de encontrar x0, y0 e z0. Se a gente for pensar, uma informação que eu ainda não usei é que a normal do plano π tem que ser um alfa da normal de beta. Mas nós vimos lá na aula de cálculo que eu posso pensar no normal do plano como sendo o quê? A primeira coordenada do vetor é quem? A derivada de f em relação a x no ponto x0, y0. A segunda coordenada do vetor é dada pela derivada em relação a y nesse mesmo ponto. E a terceira coordenada do vetor
é menos 1. E o normal do plano beta a gente já tinha, lembra? Que era o quê? 2, 1, menos 1. E a gente viu pelo fato dos planos serem paralelos que o n de π tem que ser um alfa do n de beta. Então, o que eu vou ter? Que o vetor derivada de f em relação a x no ponto x0, y0, a derivada de f em relação a y, que aliás eu já vou fazer direto, tá bom? Quem que é a derivada de f em relação a x? A gente, no ponto x0, y0, a gente já calculou que era 2x0. A derivada de f em relação a y nesse ponto, a gente também já calculou que era 2y0, né? A gente já tinha calculado. E a última coordenada, menos 1. Eu tenho que isso tem que ser um alfa de quê? Do vetor normal de beta, que é 2, 1, menos 1. Quando que dois vetores são iguais? Isso vai ser igual, esses dois vetores são iguais se cada uma das coordenadas são iguais. Mas como que eu multiplico um número por um vetor? Eu multiplico cada uma das coordenadas. Com isso, o que eu tenho? Que 2x0 tem que ser 2 alfa, 2y0 tem que ser alfa e menos 1 tem que ser menos alfa. Do fato de menos 1 ter que ser menos alfa, daqui eu já tenho que menos 1 tem que ser igual a 1 alfa vezes menos 1. Ou seja, isso só é verdade se o alfa for 1. Então, dessa forma, eu concluo que o alfa é 1. E, portanto, então, o que eu tenho? Que 2x0 tem que ser 2, então, onde eu tenho que o x0 tem que valer 1. E eu também concluo que 2y0 tem que ser o quê? 2y0 tem que ser 1, o que implica que o y0 é meio. Dessa forma, eu encontrei o ponto que estava faltando, que era o ponto de tangência. Só falta quem? Para ter o ponto de tangência? O z0. Mas eu não tenho que a função que z é o f de xy, que no fundo é quem? X ao quadrado mais y ao quadrado. Então, o z0 vai ser quem? Vai ser o f de x0 e y0, que no fundo vai ser quem? O f de 1 meio, que vai ser o quê? No lugar de x vou por 1, que vai ficar 1 ao quadrado, que é 1, mais meio ao quadrado, que é 1 quarto. Então, isso aqui vai dar o quê? 5 quartos. Com isso, eu achei, então, o ponto P, que eu chamei de ponto de tangência, que é o ponto x igual a 1, y igual a meio, e o z0, que é 5 quartos. Agora, então, tem duas maneiras de eu encontrar a equação do plano. Ou eu posso voltar aqui nessa equação e substituir as informações, que iria ficar o quê? Então, se eu volto nessa equação, eu ia ter que z igual a menos o z0, que a gente encontrou que era 5 quartos. Isso é igual à derivada de f em relação a x, que a gente tinha visto que era 2x0, mas x0 a gente encontrou que valia 1. Então, isso aqui é 2 que multiplica x menos o x0, que é 1, mais o quê? A derivada de f em relação a y, que era 2y0, mas a gente tinha encontrado que o y0 era meio, então fica 1 que multiplica y menos o y0, mas o y0 a gente tinha encontrado que era meio. E essa, então, seria a equação, poderia fazer essas contas, mas essa é a equação do plano tangente essa equação do plano π que eu queria, né? Que é o quê? Que é o plano que é tangente ao gráfico dessa função, num ponto de tangência que a gente encontrou, sabendo que π era paralelo a beta. Outra maneira que você poderia ter feito é o quê? A gente conhece o normal, né? A gente conhece o normal, porque o normal do plano π, ele pode ser qualquer múltiplo do beta, ou pode ser inclusive o mesmo vetor do beta. Então, eu poderia dizer que isso aqui é 2x mais y menos z mais 1d igual a 0.
Só que o que eu sei? Para achar o valor de D, o que a gente fazia em GA? Pega qualquer ponto do plano, substitui em contra D. Agora você tem um ponto do plano, que é o ponto 1 meio e 5 quartos. Então, se você substituir aqui, o que você vai ter? Que 2 vezes o x, que é 1, mais meio, menos 5 quartos mais D igual a 0. Com isso, a gente encontra o valor de D, joga aqui, eu também tenho a equação do plano tangente ao gráfico daquela função que é paralela a beta. Então, essas são duas maneiras de se resolver. É isso, pessoal. Muito obrigada. Até o próximo.